Bom, pessoal, o nosso assunto de hoje envolve o uso de logaritmos e a ideia do estudo desse assunto é para aprofundarmos aí as nossas noções associadas ao cálculo de funções que apresentam um comportamento, exponencial. Vocês vão perceber que existem algumas aplicações bem interessantes no uso de logaritmos, mas a nossa ideia, nesse primeiro momento, é expor a teoria, identificando as definições, a definição de logaritmo, e como ela pode ser aplicada para resolver problemas que envolvem desde o comportamento da desintegração de uma substância radioativa até, por exemplo, você aferir usando uma aplicação de uma lei que Newton desenvolveu chamada lei de resfriamento, o tempo necessário para que você consiga estimar a temperatura que um objeto vai atingir depois de um certo período, beleza? Bom, o princípio da nossa conversa é baseado numa equação que nós já nos deparamos. Por exemplo, uma equação dessa natureza, 10x é igual a 1000, você provavelmente já sabe resolver, porque a ideia é trabalharmos com a mesma base, de modo que eu consiga encontrar o valor de x. Como você faz isso, uma vez que 1000 é diferente de 10, normalmente você vai proceder ao método de fatoração em números que são primos. Então, 1000 por 2 você chega a 500, por 2 você obtém 250, por 2 você tem 125, por 5 agora você chega a 25, 25 por 5 dá 5 e 5 por 5 dá 1. Daí você vai contar quantos elementos de base 2 você tem, quantos elementos de base 5 você tem. Você tem 3 elementos de base 2, equivale a escrever 2 ao cubo, e 5 aqui também 3 vezes, 5 ao cubo. Daí você vem nessa expressão e escreve 10 elevado a x igual a 2 à terceira vezes 5 à terceira. Como você observa que as potências aqui são as mesmas, você pode fazer uma junção dessas bases. Como aqui tem um produto, então eu posso escrever como 10 elevado à terceira. E aí você consegue resolver o problema, porque 10 com 10 aqui a base é a mesma, você cancela, então você resolve essa equação como x igual a 3. Isso a gente sabe resolver. Também aprendemos, de modo similar, a resolver uma equação dessa forma, 2x igual a 8. Usando o mesmo procedimento, eu fatoro o 8 em números que são primos. 8 por 2 dá 4, que por 2 dá 2, que por 2 dá 1. E aí você obtém aqui o 2 elevado a 3. Então, 2x igual a 2 à terceira, como a base também é igual, então você tem tendo o valor aqui de x igual a 3. Beleza? Até aqui tranquilo, você sabe resolver esse problema. A questão agora envolve o que nós devemos fazer quando você tem uma equação dessa forma, 2 elevado a x igual a 5 ou 10 elevado a x igual a 990. Não é possível fatorar o 5 de modo que você escreva com base 2. O que a gente pode fazer num primeiro momento é estimar qual é o valor no qual o x vai ser gerado. Por quê? Porque você pode testar valores para x que aproximem-se de 5. Então, por exemplo, se eu escrevo a minha base 2 e elevo a 2, eu sei que 2 ao quadrado é 4, porém menor que 5. Se eu pego o próximo inteiro a partir de 2, que seria 3, 2 à terceira, dá 8. Então, a única coisa que eu consigo estimar é que o valor de x que eu estou procurando está está no intervalo que está aqui fechado entre 2 e 3. É entre 2 e 3, mas eu não sei dizer exatamente qual o valor. Por que eu sei que está entre 2 e 3? Porque ao elevar ao quadrado ele retorna 4, elevado ao cubo retorna 8, que compreende o intervalo que está ao 5. Da mesma maneira, a gente procede para pensar em relação a essa equação, 10 elevado a x igual a 990.
é mais fácil pensar aqui que o número não é próximo de 2, porque se eu começo com 2 aqui, 10 ao quadrado me retorna 100. O número é 990. A princípio ele está mais próximo de 3. Por quê? Porque 10 a terceiro, nós fizemos uma conta parecida, é igual a 1000. Então ele também está no intervalo entre 2 e 3, porém ele está um pouquinho mais próximo de 3 do que o 2. A questão é que eu não consigo fazer como eu fiz nos dois primeiros casos, que é fatorar. E aí eu tenho que pensar numa nova estratégia. Então, para pensar nessa estratégia, nós vamos começar com uma situação problema. Né? O que seria isso? Uma situação problema. Vamos colocar aqui. Que vai nos dar uma diretriz acerca do que nós faremos sobre o nosso estudo. Em julho de 2015, provavelmente, o Banco Central ele classificou 12 instituições bancárias relativas a taxas de juros que eram praticadas para o financiamento de imóveis por pessoas físicas. Né? Naquela época, a taxa de juros, né? Coloca aqui, ó, taxa de juros praticada, em média, era de 12,13%. Isso em julho de 2015. Essa que era a taxa de juros praticada para quem desejasse fazer o financiamento de um imóvel, correto? Bom, a questão que a gente aqui vai abordar é o seguinte, né? E aí que vem agora a nossa situação problema, né? Vamos colocar isso aqui, olha. Se a taxa permanecer a mesma, essa taxa aqui, permanecer a mesma, ok? O valor a ser pago ao banco, dobrará caso o financiamento seja quitado em quantos anos? Caso o financiamento seja quitado em quantos anos? Essa é uma questão que nós vamos nos deparar aqui. Então, a premissa básica é pensar o seguinte, que um conjunto de instituições financeiras praticam uma taxa de juros que é oferecida a pessoas físicas que desejam adquirir um imóvel. O questionamento que nós vamos fazer é com base nessa pergunta, se a taxa permanecer a mesma, considerando que o que vai ser pago ao banco depois de um certo tempo, qual é o valor, o período, que vai ser necessário para que você pague ao banco caso esse valor dobre, ao longo de qual período. Ou seja, se a taxa permanecer a mesma, essa é a condição inicial, o valor pago ao banco dobrará se financiamento por quitado em quantos anos. É essa a ideia que a gente vai aqui explorar. E aí, para que a gente faça essa análise de modo correto, faremos aqui uma descrição tabelar, né? Vamos analisar aqui em termos do tempo e do valor a ser pago. Então, vamos montar aqui duas colunas, tempo e o valor a ser pago. Bom, no instante inicial, t igual a zero, né? Vamos colocar aqui o início. O que você vai pagar ao banco é uma quantia que a gente chama de F0. Passado um ano, o que você vai pagar ao banco é essa quantia F0 multiplicado por quanto? Por 1,1213. Por que 1,1213? Porque 1,1213
equivale ao quê? Ao valor inicial, que é os 100%, mais esses juros de 12,13%. Totalizando aí 112,13%. Ao dividir isso aqui por 100, você chega nesse resultado. Passado mais um ano, né, no segundo ano, opa, tomara que meu pincel não tenha quebrado com isso, não, tá tranquilo. Passado mais um ano, no segundo ano, você vai pagar, né, aqui é F0, aqui é o F1 agora. No segundo ano, F2, então você vai pagar o quê? Sobre o F1, esses 1,1213. Ou seja, se eu sei que o meu F1 é F0 vezes 1,1213, então eu posso concluir que o meu F0 é associado a 1,1213, só que multiplicado duas vezes. Ó. Eu tenho F0 que é 1,1213, esse F0 vale F1, mas se F1 é isto, e eu tenho já o F0, que é este cara, então este vezes esse é este ao quadrado. No terceiro ano, eu vou ter que meu F3 é igual ao meu F2 vezes 1,1213. Ou seja, na mesma linha de raciocínio, meu F0 associado é 1,1213 ao cubo. E assim sucessivamente. Ou seja, passados x anos, né, o meu F subíndice x, né, vai ser igual ao meu F0, que multiplica 1,1213, e isso tudo elevado a x. É essa a ideia que eu quero, né, compartilhar com vocês. Então daí vem o questionamento, né? Se o ponto que o valor pago ao banco vai dobrar, né, vai dobrar depois de um certo tempo, quanto tempo vai ser necessário para que esse valor dobre, que é o valor que você deverá pagar ao banco depois de um certo período, beleza? Então, como é que eu faço para resolver essa questão? Vamos aqui colocar ela para poder explorar, com base na nossa tabela, esse questionamento. Então, supondo que o valor, supondo que o valor a ser pago ao banco, dobrará, então quanto tempo ao banco dobrará, quanto tempo será necessário para quitar esse financiamento? Quanto tempo será necessário para quitar? Bom, então, para resolver esse questionamento, nós temos que retornar à nossa tabela. E aí, a interpretação, que é algo que é fundamental em exercícios dessa natureza, vai ser necessária para a resolução. Por quê? Porque nós temos o seguinte, olha, supondo que o valor que você paga ao banco dobrará, então eu estou dizendo o seguinte, olha, quanto tempo levará para que ele consiga quitar esse financiamento? Eu não sei quanto tempo, X. Mas ele quer que eu calcule esse X quando o financiamento junto ao banco for dobrado. Ou seja, supondo que o valor a ser pago dobrará, ou seja, se vai dobrar, é 2 vezes F0. Qual é o tempo necessário para que isso aconteça? Bom, daqui eu tenho que a minha expressão lá no final da tabelinha, nós tínhamos dado, e ela era representada por 1,1213 elevado a x, isso aqui, claro, associado a um F0, e isso igual a 2F0. Daí eu observo o seguinte, que como meu F0 pode ser cancelado com F0, então a minha equação vai se reduzir a 1,1213 elevado a x igual a 2. E aí é que eu tenho o problema que a gente vai destacar. Até o momento, nós não conseguimos resolver problemas dessa natureza. Nós conseguimos resolver equações como aquelas que nós colocamos no início, como 10 elevado a x, que é igual 10 elevado a x igual a 1000, que retornou x igual a 3,
e 2 elevado a x igual a 8, que também retornou x igual a 3. Em questões que envolvem a natureza de expressões dessa forma, nós ainda não aprendemos, pois é a partir daqui que, para resolver esses problemas, nós vamos precisar de um conceito que está associado ao uso de logaritmos. E aí, com esse conceito de logaritmos, nós vamos voltar nesse problema para poder, aí sim, conseguir calcular qual é o prazo necessário para que você quite o financiamento, considerando que o valor a ser pago o banco dobrará. Ok? Então, para poder fazer isso, né, nós vamos trabalhar com essa ideia que envolve o conceito de logaritmos. É isso que nós vamos fazer a partir de agora. Então, o questionamento que a gente faz em relação a logaritmos seria o seguinte: olha, a que número, né, a que número devo elevar 2 para obter 8, por exemplo? Também posso perguntar o seguinte: olha, a que número devo elevar 3 para obter 1 sobre 81? São esses questionamentos que nós faremos para poder definir um logaritmo. Não é difícil pensar nesse número. Que número que eu devo elevar a 2 para obter 8? Não é preciso fazer muita conta, a gente consegue até mentalmente identificar que é 3. Mas se eu tivesse que representar essa pergunta matematicamente, como eu faria? Olha, 2 é um número que eu devo elevar, eu não sei qual, vou chamar de x, de modo que esse número que eu não conheço, ao ser elevado, seja igual a 8. Então, nós aprendemos aqui que ao resolver essa equação, eu tenho que x é igual a 3. Daqui da mesma maneira, que número eu devo elevar 3? Não sei, de modo a calcular 1 sobre 81. Aqui é um pouquinho diferente, porque eu tenho que transformar na mesma base. Então aqui eu fatoro 81, vamos fazer isso aqui primeiro. 81 por 3 é 27, 27 por 3 dá 9, 9 por 3 dá 3 e 3 por 3 dá 1. Então aqui eu tenho 1 sobre 3 a quarta. Como a base está quase igual, é 3, só que ela está aqui embaixo, eu vou inverter essa base, jogando lá para cima. E aí existe uma propriedade de potência, que ao inverter a base, eu mudo o sinal do expoente. Então fica 3 elevado a menos 4. Então ao fazer isso, eu consigo comparar, vamos comparar aqui, né, escrevendo 3x aqui no início com 3 a menos 4. E aí cancelando essas bases, eu também consigo chegar no resultado. Então, x é igual a menos 4. Pois então, esses dois valores aí, 3 e menos 4, são na verdade são os logaritmos de 8. No caso, 3 é o logaritmo de 8 na base 2. E menos 4 é o logaritmo de 1 sobre 81 na base 3. A essa resposta que a gente obtém é a interpretação que eu dou para inserir essa ideia que a gente vai chamar aí de logaritmo. Ou seja, ao escrever esses números dessa forma, o que eu estou dizendo é o seguinte, olha, que quando eu expresso, né, que 2 elevado à terceira é igual a 8, isso aqui é uma implicação de que o log de 8 na base 2 é igual a 3. Ou seja, qual é o número que eu devo elevar na base 2 para que resulte 8? Esse número é igual a 3. Por quê? Porque 2 a terceira é igual a 8. Da mesma maneira, olha, o log de 1 sobre 81 na base 3 é igual a menos 4. Por quê? Porque 3 elevado a menos 4 é igual a, na verdade, 1 sobre 81. Então, esses dois números, o 3 e o menos 4, são conhecidos como logaritmos dessas expressões que eu aqui estou mencionando.
E com base nessas informações, eu posso a partir daqui fazer a representação da definição de um logaritmo de forma mais formal. E é essa a ideia que a gente aqui vai começar a explorar nesse momento. Então vamos lá. Então a definição é bem simples de nós expressarmos. A ideia é a seguinte, olha, definição, dados A e B, né, dados A e B, onde o A aqui ele é diferente de 1. Se o B, se B foi escrito na forma de A sobre C, dessa maneira, se eu conseguir fazer dessa forma, então, se B é igual a A sobre C, então esse C aqui, C, é o logaritmo de B na base A. Essa é a interpretação que eu tenho acerca da definição. Eu tenho dois valores, um A e B, o A diferente de 1. Então, se B puder ser escrito na forma de A sobre C, então eu posso dizer que esse C que eu tenho aqui, ele é o logaritmo de B na base A. É essa a ideia que eu vou aqui compartilhar com vocês. Então, dizendo o seguinte, olha, que o log de B na base A é igual a C. Então, isso implica dizer que A elevado a C é igual exatamente B. Essa relação aqui é extremamente importante porque ela demonstra para nós que existe uma relação direta entre o logaritmo e o cálculo de uma função em potência. Então, interpretar que o log de B na base A é igual a C é a mesma coisa que dizer que eu tenho um A elevado a C que me retorna B. Essa relação que você tem entre essas duas funções nos permitem escrever quem são os personagens envolvidos nesse processo. Então você tem aí, na verdade, uma função logarítmica e uma função exponencial. Então vamos escrever aqui, ó, função logarítmica, e nós temos aqui uma função exponencial. E aí vamos separar as duas aqui para que a gente possa fazer a declaração de cada uma das informações que eu tenho em cada um desses casos que estamos aqui mencionando. Então, quando eu escrevo o log de B, vamos escrever aqui o log de B na base A, e isso aqui é igual a C, então cada um dos elementos tem um nominho. Então, o C é o logaritmo, o A é a nossa base e o B recebe o nome de logaritmando. De modo similar, quando eu escrevo A elevado a C igual a B, isso a gente já conhece, o A é a nossa base, o C é o nosso expoente e o B é a nossa potência. É essa que é a interpretação que eu tenho desses dois elementos. Então, com base na distinção agora, na declaração dos personagens de cada uma dessas funções, nós podemos agora formalizar essa definição, né? E aí, formalizando a definição, nós temos condições agora de mencionar quais são as propriedades envolvidas no processo. Ou seja, o que faremos agora é deixar claro quais são as condições de existência para o logaritmo. É isso que nós vamos representar nesse momento. Então, condição de existência. Bom, considerando o seguinte, que eu tenho o logaritmo, né, de um número n na base A,
Para que ele exista, ou seja, para que o log de n da base A exista, às vezes eu vou escrever esse símbolo aqui, existir, né? Ou exista no caso, isso só vai acontecer se e somente se, vou aqui abreviar, se e somente se o nosso A ele for positivo e diferente de 1 e o nosso n aqui ele for positivo. Ou seja, somente com essas condições é que você pode fazer o cálculo de logaritmo. Então, por exemplo, log de menos 81 na base 3, o log de 0 na base 2, são logaritmos que não existem. Isso aqui não existe. Não existem. Tá? Então, toma muito cuidado na hora de você trabalhar essas informações em log, porque dessa forma aqui você não pode calcular, porque as condições são bem claras. O A tem que ser positivo e diferente de 1, e o N tem que ser estritamente positivo. Um caso particular que envolve o uso de logaritmos e que nós vamos fazer usufruto durante um bom tempo, né, as resoluções de alguns problemas, é a descrição de um log de base decimal, né? Muitas vezes, e aí eu vou mencionar um pouquinho também na calculadora, e você pode calcular um log de um número como esse e aqui embaixo não tem nenhum fator em base. Isso está implícito que a base aqui é uma base da forma decimal. Então escrever o log de 100 sem ter uma base é equivalente a você escrever isso aqui na base 10. Somente na base 10 não há a adição desse número aqui na base, porque está implícito que ela é dessa forma. Claro, nos outros casos você vai ter o valor discretizado. Bom, e resolver isso aqui não é problema, se eu sei que o log aqui pode ser interpretado como x, então pego, elevo 10 a x igual a 100, e aí da mesma maneira que nós fizemos lá no primeiro exercício, né, na introdução dessa aula, eu fatoro 100, 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado, e aí eu chego à conclusão de que o x aí é igual a 2, ou seja, o log de 100 na base 10 é igual a 2. Bom, com base na definição que nós mostramos, nós podemos ter aí as consequências dela em termos dessas informações que mencionamos agora há pouco. Ou seja, reproduzindo mais uma vez, considerando que a condição de existência de um log de base A, um logaritmo n, só ocorre nas condições em que o A é positivo e diferente de 1, com o n sendo positivo, algumas informações que são aqui chamadas de consequências de definição são interessantes para a nossa análise. Que consequências são essas? Olha, o log de 1 para qualquer base, claro, dentro dessas condições que aconteça, é sempre igual a 0. Ou seja, se o teu logaritmo for 1 e a base for um A qualquer, mantendo essas condições, ele é sempre 0. Por quê? Porque se você não souber isso aqui, vamos supor que eu não saiba e eu vou chamar de x, e eu queira calcular esse logaritmo, o A elevado a x é igual a 1, e aí por que eu consigo entender que essa expressão é 0? Porque 1 é o único número que eu posso expressar em qualquer base elevado a 0. Ou seja, 1 é a mesma coisa que A elevado a 0. Com uma base que é igual, então x é igual a 0. Ou seja, resumindo, toda vez, e aí eu vou colocar aqui como primeira propriedade, né? Toda vez que você tiver um logaritmo de 1, uma base qualquer, desde que ela suporte as condições necessárias, esse logaritmo vai ser sempre igual a 0. Uma outra consequência da definição que a gente tem, que é a consequência 2, que nós vamos mencionar aqui, é a seguinte, que se você tiver um logaritmo, onde o logaritmando tem o mesmo valor da tua base, essa definição vai me conduzir a um resultado sempre igual a 1, porque, mais uma vez, se eu não conheço esse logaritmo, eu chamo ele de x. Então, eu elevo a x, a elevado a x, e igual ao logaritmando que é a.
Como a base é a mesma, e aqui em cima, perdão, não tem nada, é como se houvesse 1. Cancela, cancela, então x vai ser igual a 1. Então isso indica o seguinte, que se a base tiver o mesmo valor numérico no meu logaritmando, isso tecnicamente é sempre igual a 1. Essa que é a descrição dessa propriedade, dessa consequência da definição, né? Vamos colocar assim. Uma outra consequência, vamos chamar aqui de consequência 3, é a seguinte: se eu tenho um logaritmo, né, de a, na base a, de a elevado a um n qualquer. Nas condições que eu tenho, esse logaritmo é sempre igual a n. Por quê? Mesma história. Suponha que eu não saiba qual é esse logaritmo. Vou chamar ele de x. Elevo a minha base a x e igualo ao meu logaritmando, que é a elevado a n. Como a base aqui é igual, cancelo, x é igual a n. Uma outra forma de nós vermos isso, e isso é uma consequência agora da propriedade 4, é dizer o seguinte, olha, se eu tiver um logaritmo de a, né, de log de base a elevado a n, isso também vai ser sempre igual, aqui no caso, a n, correto? Então, por que eu menciono isso? Porque da mesma forma como nesse caso eu também consigo provar. Então, no anterior aqui, se a base for igual ao logaritmando de mesma base elevado a uma potência de ordem n, isso é tecnicamente sempre igual a n. E no caso onde você tem a base elevado ao logaritmo de n nessa mesma base, isso aqui vai ser igual a n. Por quê? Vamos provar também por conta do seguinte. Suponha que eu chame esse logaritmo de n da base a de x, que eu chamo isso aqui de x, correto? Então, o que eu tenho aqui, no caso, é um a elevado a x igual a quanto? A n, que é o que está sendo escrito aqui, correto? Mas aí observe o seguinte, olha, que se eu estou dizendo que esse cara é igual a esse, então eu estou informando, na verdade, para não fazer confusão, né? Eu estou informando o seguinte, ó, que a elevado a n é igual a esse logaritmo, que é, no caso, quanto? X. Ora, se x é igual a elevado a n, então se eu substituir essa informação aqui, ó, por a elevado a n, eu sei que, de fato, eu consigo provar a minha relação. Por quê? Porque a elevado a x é justamente o valor de quem? Do n que eu quero encontrar. Ou seja, a elevado a x, esse x aqui, vai me produzir o n, que é justamente o n que eu quero encontrar. Então, aqui eu provei que, de fato, o log de n base a, com a base a, é sempre igual a n, correto? Com isso daí, nós vamos agora, né, ampliar um pouquinho mais o nosso espectro e falar de propriedades de logaritmos. Essa que é a nossa proposta, e com base nessas propriedades nós podemos aí pensar em alguns problemas aplicados, né? Vamos lá. Propriedades. As propriedades que façam uso de logaritmos associam representações de produto com somas e de divisões com subtrações. Ou seja, quando você tem, por exemplo, log na base A qualquer do produto de dois logaritmandos m vezes n, por exemplo, isso pode ser escrito como sendo o log da soma de m na base A mais o log de n nessa mesma base. Ou seja, o produto de dois logaritmandos, um logaritmo pode ser quebrado como uma soma. Assim como a razão
de dois logaritmandos, ou seja, de um logaritmo de m sobre n na base a, pode ser expresso como sendo o log de m na base a, e aí ó, menos o log de n na base a. Essas duas propriedades são bem interessantes, porque em muitos problemas elas vão, na verdade, nos auxiliar a resolver de forma mais simples um processo. Tá? E uma outra propriedade, que nós mencionamos de forma indireta lá nas consequências da definição, mas que também é sempre interessante mencionar, é que se tiver um log de uma expressão do tipo m elevado a n na base a, isso equivale a você escrever o n aqui à frente, ou seja, ele é colocado aqui à frente como o log de m na base a. Então, essas propriedades, todas elas podem ser aplicadas na resolução de problemas de logaritmos, beleza? Então, fazendo aí um exemplinho de como a gente pode fazer a utilização dessas propriedades, digamos que eu tenho o seguinte, olha, exemplo. Suponha que eu tenha, né, sejam aí, ó, o log de m na base a igual a 11 e o log de n na base a igual a 6. E aí eu tenho que resolver o seguinte, olha, o log de m, vamos colocar aqui, m ao cubo vezes n ao quadrado. Supor que eu tenho que fazer isso. É dado para mim essas informações, o m na base a que é 11, o n na base a que é 6, e eu quero resolver o log de m ao cubo vezes n ao quadrado na base a. O caminho começa por aqui. Você vai usar as propriedades e a partir das propriedades você vai chegar na resposta. Então o que você vai fazer? Você vai pensar o seguinte, olha, eu tenho um produto aqui. Se eu tenho um produto de logaritmos, pela propriedade que eu acabei de escrever, nós podemos quebrar o quê? Numa soma. Então eu tenho log na base a de m ao cubo, e como meu produto eu quebro como uma soma do log de n ao quadrado na base a. Dá para aplicar a propriedade? Ainda não. Mas eu acabei de expressar uma propriedade em que a potência que eu tenho aqui, e também aparece aqui, pode ser posta à frente do logaritmo. Então fazendo isso, né, escrevendo aqui em cima, você tem assim que eu tenho 3 vezes o log de m na base a mais 2 vezes o log de n na base a. E aí você chega em um caso em que é possível resolver. Por quê? Porque essas informações você tem, foram dadas para vocês. Então daí basta que eu substitua. Então eu vou ter lá que 3 vai multiplicar pelo log de m na base a, que é 11, mais o 2, que vai multiplicar pelo log de n na base a, que é 6. Então fazendo as contas aí, 3 vezes 11, 33, mais 2 vezes 6, que é 12, vai me produzir um resultado igual a 45. E isso resolve aí um probleminha em que a gente tem o uso do logaritmo, beleza? Bom, outra questão interessante que versa sobre o cálculo de logaritmos é quando nos deparamos com logaritmos em que não são possíveis as fatorações que a gente resolve, né? Normalmente em base 2, em base 3, e que haja necessidade, por exemplo, do uso de uma calculadora. Então, o cálculo de logaritmos dessa natureza, né, pode ser expresso com um exemplo bem interessante, né, que é a definição do pH de uma substância, né, em química. Então, pH, normalmente, ele é definido como um logaritmo de base decimal do inverso do óxido de oxidrônio, ou seja, do íon de hidroxônio, né, que é da ordem de 4,8 vezes 10 a menos 8, né, ou OH3, né, íon de hidroxônio. Considerando que essa é uma substância que
ela existe no cérebro aí na concentração de 4,8 vezes 10 miligramas por litro, né? Isso está no cérebro. Então suponha que eu tenho que calcular o pH dessa condição. Como é que eu teria que executar o processo? É aí que vem a minha dúvida e aí é que vem o uso de uma calculadora que em muitos casos vai ser útil para a gente. Eu vou usar aqui propriedades. Nós aprendemos agora há pouco para calcular esse logaritmo. A primeira delas é pensar o seguinte, ó, como eu estou com um quociente aqui, eu posso quebrar numa subtração. Então eu escrevo log de 1. Percebe que eu não estou escrevendo a base porque estou subentendendo que a base é 10, é base decimal. Menos, né, o log de 4,8 vezes 10 a menos 8. O log de 1 na base 10 é uma das consequências da definição que nós aprendemos agora há pouco. Nessas condições o logaritmo é sempre quanto? É sempre zero, nós aprendemos. E aí eu venho com o sinal de menos. E observe que aqui dentro desse log de base 10 tem outra multiplicação. E aí na multiplicação eu posso quebrar o logaritmo como uma soma. Então eu vou ter o log de 4,8 vezes mais o log de 10 elevado a menos 8. E fecho aqui. Daí eu observo o seguinte, né? Que o que me resta agora é essa expressão, menos o log de 4,8. E aí eu observo que eu posso aplicar uma propriedade. Está vendo? Em potência, a potência pode vir aqui à frente, mas com menos é menos. Eu vou ficar com menos 8 log de 10, na base 10. A gente sabe, e aí eu repito mais uma vez esse log aqui, de 4,8. Que o log de 10 na base 10, e aí é uma das consequências da definição, a segunda consequência é igual a 1. Então isso aqui vai ser igual a 8. Por fim, eu vou ter o seguinte, que eu posso tirar dos parênteses, e eu tenho aqui o jogo de sinais. Menos com menos é mais, então retorna 8, menos com mais é menos e retorna 4,8. Então na mão, na unha, eu consigo chegar até aqui. E aí vem o que estava mencionando. Para calcular esse logaritmo aqui, você tem dois caminhos aí bem simples, né? Na verdade, você pode usar uma calculadora ou, se você tiver que resolver esse exercício e for pedir para você calcular, também existem tabelas com os valores de logaritmos, né? O caso da calculadora é interessante, porque é algo que é bem comum na vida de todos nós. É simples, eu vou usar uma calculadora aqui do tipo Cássio, essa daqui, né? E no comando da calculadora é muito tranquilo. Você quer calcular o log de 4,8, por quê? Porque esse cara aqui a gente não consegue calcular na mão. Então você simplesmente vai na sua calculadora, digita log, joga o número 4,8, ele vai retornar para você aí 0,681, vamos colocar 8 menos, né? Aí eu vou colocar o valor aproximado aqui, com 4 decimais, 0,68112, e com esse resultado você consegue obter a representação que envolve o cálculo do logaritmo. Se eu calcular ele com base nesse valor do logaritmo como um todo, 8 menos o log de 4,8, você vai obter um valor aí aproximado, vamos colocar aí, de 7,3187. Ou seja, esse aí seria o pH da substância que estávamos procurando, beleza? É isso que a gente tinha para falar em relação a esse caso aí do uso de uma calculadora. Agora nós faremos aí dois exemplos com aplicações desse logaritmo, tá? Para que a gente possa expandir um pouco a nossa ideia aí do processo. Então vamos lá. Então, separei dois exemplos aqui. Primeiro exemplo é o seguinte, olha, exemplo 1. Em quantos anos 500 gramas de uma substância radioativa
em quantos anos 500 gramas de substância radioativa que se desintegra a uma taxa de 3% ao ano, em quantos anos 500 gramas de uma substância radioativa que se desintegra a uma taxa de 3% ao ano, vou colocar aqui abreviar, se reduzirá, né, em quantos anos se reduzirá a 100 gramas. E aí nós vamos, para esse caso, considerar o uso da seguinte equação de decaimento: Q igual a Q0 exponencial de menos RT, onde Q aqui seria a massa da substância, o R a razão de decaimento, e esse E aí é uma exponencial, que no caso desse exemplo aí nós vamos explicar que existe um caminho também para resolver usando a calculadora, que é uma informação bem importante. Então, a ideia é a seguinte: você tem 500 gramas de uma substância que se desintegra mediante uma taxa de 3% ao ano. Eu quero saber quanto tempo, quantos anos ela vai levar para se reduzir a 100 gramas, ou seja, reduzir aí a 1/5 da quantidade inicial. Então, o processo aqui não é difícil de se pensar, porque você tem uma fórmula aí que já vai te dar uma orientação. Então, se eu considero que Q é a minha massa, o Q0 é a minha massa inicial. Nesse caso, o valor da massa inicial é a massa que você tem no enunciado, que são 500 gramas. Isso indica que eu quero saber quanto tempo vai levar, no caso o Q, o T, para que a massa reduza a 100. Então, dessa expressão eu escrevo exponencial menos, e o R que eu tenho aqui é a taxa de desintegração. Se eu estou mencionando 3%, isso equivale a 0,03, e aí eu multiplico esse cara por T. Bom, nesse ponto, não tem muito trabalho a fazer, porque aí o 500 está multiplicando, ele vai passar para cá sendo dividido. Então vai ficar 100 sobre 500 igual a exponencial de menos 0,03t. Eu simplifico aqui 1 por 5, então eu vou ter 0,2 igual a exponencial de menos 0,03t. E é aqui que eu queria chegar, porque existe mais uma informação que a gente tem que mostrar para vocês, que é a seguinte: eu acabei de mencionar para vocês que para calcular um logaritmo, numa expressão como aquela do pH, você pode usar uma tabela ou uma calculadora, onde você tem a tecla do log. Aqui especificamente trabalhando na calculadora, se vocês observarem, junto a essa tecla log, normalmente existe também uma tecla ao lado, que é o ln. E aqui mostrando mais uma vez a calculadora, ver se dá para enxergar, você tem aí a função do ln. Esse ln nada mais é que o logaritmo, porém esse logaritmo que se chama de ln é o logaritmo de base natural. O que significa isso? Se eu escrevo um logaritmo de um número b qualquer, a base é um número irracional chamado e, ou um número neperiano, que é um número irracional da forma 2,718 e assim sucessivamente. Mais adiante a gente pode e deve falar um pouquinho mais, de forma mais dedicada a esse e. Mas um número escrito nesse formato, aí vamos colocar aqui um log de x na base e, é interpretado também como ln de x. Ou seja, em qualquer livro de matemática básica que você se deparar com um log onde a base é e, ele tecnicamente é chamado de ln de x. O que isso indica para nós? Que para poder calcular essa expressão, como a base aqui é uma base e, então ao calcular o log de e, eu na verdade estou calculando o ln dessa função. Então para poder resolver esse cara aqui, eu vou fazer o seguinte: eu vou passar o ln de ambos os lados. Por que eu vou fazer isso? Porque passar o ln vai indicar também um caminho para poder tirar o t
daqui da minha potência, usando uma daquelas propriedades de logaritmo que nós trabalhamos. O que eu estou dizendo é que o nome, a nomenclatura é diferente, mas as propriedades permanecem. Ou seja, aqui ao aplicar ln de 0,2, ln de e elevado a menos 0,03t, o que eu vou ter? Que aqui do lado direito eu posso aplicar uma propriedade. Que propriedade é essa? A da potência, identificando que 0,03t pode ser jogado aqui para baixo. Então eu repito o ln de 0,2 e aqui eu vou escrever menos 0,03t, jogando todo esse cara para baixo, ln de e. Na sua calculadora, você vai obter que o ln de e é sempre igual a 1. Então, se você for lá digitar o ln de e, você vai digitar o ln de e, você vai chegar lá no valor igual a 1. Então, vamos aqui digitar ln, aí você vai ter que usar uma tecla, que vou mostrar para vocês, ln de alfa e, e isso aqui vai ser igual a 1. Vamos ver se dá para mostrar aqui. ln alfa, ele vai fazer a função do exponencial aqui em cima, e isso aqui vai te resultar igual a 1. Embora, na resolução de exercício, isso pode ser dado como informação para você. Uma vez que essa informação é gerada, aí o que você precisa agora é resolver o seguinte, que o ln de 0,2 é igual a menos 0,03t. E aí, finalmente, o que você vai ter é que t vai ser igual à razão do ln de 0,2 por menos 0,03. E, mais uma vez, executando as contas, né, você vai obter o seguinte, que t vai ser aproximadamente igual a quanto? Então, eu pego a calculadora, mais uma vez, e digito lá ln de ponto 2, tem essa função, divido por menos 0,3, e isso vai me resultar aí em um valor de aproximadamente 5,36 anos. Ou seja, considerando que a taxa de decaimento da substância de 3% ao ano, para que você reduza 500 gramas a 100 gramas, isso vai levar pouco mais de 5 anos. Né? Ou 5 anos, se você quiser aproximar, e quase 4 meses. Essa é a ideia que está aqui por trás desse exemplo. Então, vamos para um próximo exercício aí, né? Um exercício bem interessante, né? Seria o exemplo 2. Nós vamos usar aqui um conceito de uma lei física chamada Lei de Resfriamento de Newton. Conceito bem interessante, que é utilizado de forma mais detalhada no cálculo e em uma disciplina de um curso de engenharia em termodinâmica. Essa taxa de resfriamento de Newton, ela indica que a taxa de variação de temperatura em relação ao tempo de um objeto, essa taxa de variação, que pode ser de aquecimento ou de resfriamento, é proporcional à diferença de temperatura entre o objeto e sua fonte, né? Desde que essa dada diferença não seja grande. Então ele está dizendo o seguinte, olha, que se eu tiver, por exemplo, lá uma lata de refrigerante a 25 graus, né, temperatura ambiente, e eu coloco essa lata num refrigerador calibrado a 7 graus, né, eu posso ter condições de identificar, considerando algumas informações, digamos, coloquei a lata lá e depois de meia hora ela resfriou para 20 graus. Posso perguntar o seguinte, olha, se eu deixar a minha lata por mais 30 minutos naquele refrigerador, qual é a temperatura que ela vai atingir? Ou eu posso perguntar o seguinte, qual é o tempo necessário para que a temperatura da lata atinja 7, 8, 10 graus? Então, para resolver problemas dessa natureza, né, Newton desenvolveu uma expressão que aqui nós vamos ver de forma mais simplificada, que é a taxa de variação, taxa de resfriamento, ou lei de resfriamento ou aquecimento de Newton. Né? Essa lei de resfriamento, que vai servir para a gente como base para o logaritmo,
ela indica o seguinte, olha, que a taxa de variação da temperatura em relação ao tempo t, ela é proporcional à variação de temperatura associada a uma exponencial de menos αt, onde alfa é dependente do material, seja ele metal, seja ele, né, um sólido não metálico, pode ser, por exemplo, uma estrutura de madeira. Então o alfa depende do material que está envolvido. Então nesse processo aí, nós temos o seguinte exemplo, né? Suponha, vamos montar aqui o exemplo, e claro, isso aqui teria que ser dado para você resolver o problema, né? Suponha que em um dado local, vou pegar aqui, cuja temperatura ambiente seja 30 graus, cuja temperatura, vamos abreviar aqui, temperatura ambiente esteja bem quente, seja 30 graus, uma panela, né? Existe uma panela fervendo, vou apagar aqui, exista, né? Vamos aplicar, existe uma panela fervendo ao fogo, né? Fervendo no fogo. Então, no instante t igual a zero, em t igual a zero, essa panela é desligada. Em t igual a zero, o fogo é desligado. Igual a zero, o fogo é desligado. E aí, depois de 5 minutos, a temperatura, vou colocar aqui, era de, né, 65 graus. É de 65 graus. Então, até o momento seguinte, você tem um dado local, que a temperatura ambiente é de 30 graus, você tem uma panela fervendo no fogo, né? No instante t igual a zero, ou seja, no momento em que eu vou medir o fenômeno, o fogo é desligado, passou 5 minutos, a temperatura reduziu para 65 graus. O questionamento é o seguinte, olha, depois de quanto tempo a partir do desligamento do fogo, a temperatura será de, deixa eu ver aqui a anotação que eu tinha feito, de 35 graus. De 35 não, deixa eu ver aqui, será de 37 graus. Então vamos lá. A ideia aqui que está por trás do exercício é o seguinte, você vai deixar ela lá esfriando, passou os minutos, caiu a 65, eu quero saber depois de quanto tempo a temperatura vai chegar a 37. Então o princípio básico é o seguinte, olha, eu tenho a nossa expressão, ΔT, que é igual a ΔT0, certo? Exponencial de menos αt. Isso aqui tem que ser dado para você. Eu sei o seguinte, olha, que o meu ΔT0 pode ser calculado. Por que ele pode ser calculado? Considerando que no instante t igual a zero, você estava mencionando que a panela estava fervendo. A temperatura de fervura da panela é de 100 graus Celsius. O nosso referencial é a temperatura do meio, que é a temperatura ambiente, que é 30. Então isso vai me produzir quanto? 70 graus, correto? De modo, né, similar, você tem o seguinte, olha, que o ΔT depois de 5 minutos é 100, correto? Que é a temperatura que você tem. 100 não, perdão. Vou pegar aqui 65
menos 30. Por quê? Porque passados 5 minutos a temperatura foi a 65 graus. Então, daqui você obtém 35. Bom, com base nesses dados, eu vou conseguir agora tentar resolver o nosso problema. Por quê? Porque eu estou trabalhando com esses referenciais aqui. Temperatura de fervura da sua panela e a temperatura ambiente, que é 30 graus. Eu vou aplicar nessa expressão e a partir daqui vou tentar desenvolver o exercício. E claro, a informação que eu vou precisar é o seguinte, olha, vamos usar um log de 2 igual a 0,3. A gente vai precisar só dessa informação para poder gerar o resultado que eu quero. Então vamos lá, fazendo as contas aqui, eu tenho o seguinte, olha, eu vou substituir passo a passo a minha fórmula, então ΔT vai ser igual a 70, correto? Exponencial de menos αT. Substituindo esse dado que eu tenho o seguinte, olha, que o meu ΔT5, depois de 100 minutos, é igual a quanto? A 70, exponencial de menos o T, que é 5 minutos, alfa, e isso tudo tem que ser igual a quanto? A 35. Então daqui eu tenho essa equação. Nessa equação eu tenho que 70, que multiplica a exponencial de menos 5 alfa, é igual a 35. Então daqui eu tenho que E elevado a menos 5 alfa é igual a 35 sobre 70. Certo? Bom, daqui eu sei que E elevado a menos 5 alfa pode ser calculado em termos da simplificação de 35 por 70, que vai dar meio. E aí eu chego naquele ponto que nós fizemos no outro exercício. Lá eu apliquei o LN, só que ele só nos deu o log. Então eu vou fazer o quê? Eu vou passar o log de ambos os lados. Então passando o log de ambos os lados, eu tenho o log de E elevado a menos 5 alfa igual ao log de 1 sobre 2. Fazendo esse pedaço de conta, o que eu tenho? Olha, eu posso escrever como propriedade de potência que o log é igual a menos alfa, esse 5 que está aqui em cima ele vem aqui para baixo. Posso fazer isso. E aqui na frente eu posso escrever, por uma das propriedades que nós temos lá, que o logaritmo da divisão pode ser quebrado com o logaritmo da diferença. Bom, aqui eu já sei o seguinte, que 5 log de E menos alfa pode ser calculado. Por quê? Porque eu sei que o log de 1 é 0, lá nas definições que nós aplicamos, nas consequências da definição, e o log de 2 ele pode ser calculado, a gente deu a informação ali. Por fim, eu tenho o seguinte, que o log de E elevado a menos alfa é igual ao log de 2, e o 5 está multiplicando, passa para cá sendo dividido. Considerando que eu conheço o log de 2, que eu informei ali que é 0,3, então o log de E menos alfa é igual a 0,3, e aí no caso aqui ele é negativo, né, dividido por 5. E aí, claro, né, eu posso deixar dessa forma, vou fazer uma continha aqui na nossa calculadora, ele vai dar exatamente 0,06. E aí eu chego até esse ponto. Beleza? Bom, a pergunta que ele me faz é a seguinte, ele quer saber quando que a temperatura vai chegar a 37 graus. Então, ele quer saber quando, e o quando aqui tem uma ideia associada a tempo, a temperatura vai ser de 37 graus. Então, a ideia, da mesma forma como no outro caso que nós mencionamos, olha, eu sei que a minha temperatura de referência é a temperatura ambiente, que é 30 graus. Então, no instante T que eu não sei, essa variação é de 7 graus. Então eu volto lá para a nossa fórmula, essa fórmula aqui, ó, ΔT, da lei de resfriamento de Newton, ΔT0, e escrevo
exponencial de menos alfa t. Só que agora eu vou escrever o 7, que está aqui, o delta T0, que é o 70, que é a diferença da panela fervendo pela temperatura ambiente. E aqui eu tenho o seguinte, eu tenho o E elevado a menos alfa t, correto? Bom, uma vez que eu chego nesse ponto, eu já sei o seguinte, que eu vou pegar o 7, repetir ele e dividir em 70 aqui. E aqui eu venho com E elevado a menos alfa t. Eu sei que 7 sobre 70 dá para simplificar, então isso aqui é 1 sobre 10. Então isso aqui é igual a E elevado a menos alfa t. Por fim, eu vou chegar no mesmo ponto que eu fiz antes. Eu vou ter que passar o logaritmo. Então, ao passar o logaritmo, vamos fazer aqui, eu vou ter o log de 1 sobre 10 igual ao log de E elevado a menos alfa t. E aí eu tenho outra informação importante. Eu posso fazer a quebra aqui. Então vai ficar log de 1 menos o log de 10. E aqui eu vou ter, olha que coisa interessante, o log de E a menos alfa t. Eu posso escrever log de E menos alfa, colocar entre parênteses o t aqui. E eu sei que esse t aqui ele pode ser jogado por propriedade à frente. Como eu já sei que o log de 1 é 0 e o log de 10 na base 10 é 1, então eu vou ter menos 1 igual a t do log de E elevado a menos alfa. Mas olha só que coisa interessante, por isso eu não apaguei. O log de E a menos alfa nós já conhecemos, ele é igual a quanto? A menos 0,06. Portanto, o tempo que eu quero é menos 1 dividido por menos 0,06. E aí, fazendo as contas, eu tenho que 1 dividido por 0,06 vai dar aproximadamente 16,6 minutos. Ou seja, com isso daqui eu consigo calcular qual é o tempo necessário para que a panela chegue a 37 graus. Né? E aí, a partir do instante t igual a 0, 16,6 minutos. É um exercício um pouquinho mais puxado, mas é uma aplicação de logaritmo como nós queríamos demonstrar. E com isso a gente termina essa primeira parte desse assunto, agradecendo aí a participação de vocês, dá aquele like se curtiu a aula e tamo junto, se inscreve no canal que não se inscreveu e até a próxima. Valeu, é isso aí.